quais as diferenças em relação ao Antigo Testamento. E aqui nós temos uma diferença também. No Antigo Testamento, no tempo anterior a Jesus Cristo, o Espírito Santo, né, a presença de Deus na vida de uma pessoa, estava restrita a um grupo pequeno de pessoas, né? Estava restrita aos profetas, a alguns reis e a alguns sacerdotes. Então, poucas pessoas tinham essa chance de, como está escrito aqui, se encher do Espírito. Eram poucos. Mas, lá no livro de Joel, profeta Joel, do Antigo Testamento, há uma promessa. Deus promete que haverá um dia, chegará o dia em que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Então, essa é uma promessa de Deus que é contemplada no Novo Testamento. O Novo Testamento fala muito de pessoas que ficam cheias do Espírito Santo. E como se dá essa manifestação do Espírito Santo na vida dos cristãos? Porque tem dois tipos de manifestações. Uma que é a manifestação mais retumbante, que tem marcada por um acontecimento que todos detectam, que é visível, que é poderoso, um acontecimento espetacular mesmo, com grandes manifestações de sinais, milagres, curas, dons de línguas, etc. Nós conhecemos, por exemplo, no livro de Atos, revelando o que aconteceu quando os apóstolos se reuniram no período de Pentecostes, onde 120 discípulos de Cristo ficaram cheios do poder de Deus, falaram em outras línguas, línguas que eles desconheciam, e começaram a falar das maravilhas de Deus em outras línguas. Em Atos capítulo 6 também tem um caso que Tiago e João são presos, depois de uma arguição, etc., e são flagelados, eles são libertos, e eles saem com grande alegria e se reúnem com os irmãos e disseram, olha, nós fomos dignos de sofrer em nome de Cristo. Olha que maravilha, né? Que os cristãos de verdade, nós fomos considerados dignos de sofrer por Cristo. E aí naquela reunião tem uma alegria tão grande entre os irmãos que ocorre um terremoto, há um tremor de terra ali naquela casa, e diz as Escrituras que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essas são manifestações pontuais, né? Grandes, em um grupo de pessoas. Existe o que a Bíblia também mostra de uma manifestação mais silenciosa, igualmente poderosa, mas silenciosa, no interior de cada indivíduo, uma manifestação na existência de cada pessoa, que passa a ser uma característica da vida da pessoa. Por exemplo, em Atos 11 diz que Barnabé era um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Não teve um acontecimento, ele era uma pessoa assim. Era uma característica da vida dele ser uma pessoa cheia de Deus. As pessoas olhavam para ele e viam que havia algo diferente em Barnabé, que ele tinha uma alegria cristã, que ele manifestava um caráter cristão, que ele era uma pessoa de fé, uma pessoa para cima, uma pessoa cheia de Deus, que falava de Deus. Então era uma característica da pessoa. E é interessante como muitas vezes a gente coloca o foco muito na primeira manifestação, a manifestação de poder, a manifestação espetacular. Só que no Novo Testamento, o que mais se fala é da manifestação silenciosa dentro de cada indivíduo, uma manifestação que transforma o indivíduo, que faz dele uma pessoa diferente completamente e que a pessoa anda com Deus. Por exemplo, tem muitos textos que falam sobre isso. Em Atos 4, por exemplo, diz que Pedro era cheio do Espírito Santo. Não que ele ficou cheio do Espírito Santo, ele era assim. Era uma característica que ele tinha por se entregar a Deus. Em Atos 6, diz que para uma pessoa ser escolhida para um determinado ministério, essa pessoa tinha que ser cheia da presença de Deus. Em Atos 6 diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Em Atos 13 diz que os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Na linguagem atual a gente fala que existe essa diferenciação entre visitação, né, um mover repentino de Deus, um derramar da presença de Deus, e há o conceito de habitação, né, uma presença contínua do Espírito Santo, então visitação e habitação. E nós lemos aqui em Efésios 5, o ensino. Agora que no Novo Testamento nós temos essa possibilidade, que no Antigo não havia, estava restrito aos profetas, alguns sacerdotes e alguns reis, agora o Espírito Santo é derramado a toda criatura. Porque Cristo na cruz, ele abriu, rasgou o véu, e agora o Espírito Santo está disponível a todos nós temos acesso ao trono de Deus, todos nós temos acesso indiscriminado à presença de Deus. Então, e agora veja, o Efésios 5 diz, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então passa a ser agora um ensino, passa a ser um imperativo, é um mandamento. Todo cristão, sem exceção, deve buscar se encher do Espírito Santo. Todos, isso não está restrito aos pastores, aqueles que servem na igreja, não. Todos devem buscar se encher do Espírito Santo. Todos.
E a pergunta que fica é como se encher do Espírito Santo. Vamos ler lá de novo, queridos, em Efésios 5. Efésios 5,18, deixem em aberto. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E aí ele falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, se há esse ensino de deixem-se encher pelo Espírito Santo, como nós vamos buscar isso? Bom, tem alguns princípios, queridos. Primeiro princípio, que é fundamental e que é geralmente esquecido, está lá em 1 Coríntios 12, 7, que diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando o bem comum. Então, a manifestação do Espírito é visando o bem comum, o bem da igreja, o bem de todos. Porque se alguém busca essa manifestação do Espírito, esse encher do Espírito, apenas pelo próprio egoísmo da pessoa, porque a pessoa quer se sentir mais poderosa, etc., essa pessoa já perdeu. Se a pessoa quer se encher do Espírito Santo, ser uma pessoa cheia de Deus, apenas para fazer propaganda de si mesma, para mostrar, olha como eu sou uma pessoa santa, olha como eu sou uma pessoa grande aqui na igreja, essa pessoa já perdeu. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, que aquele que se exaltar será humilhado. Então, não pode ser nunca isso o objetivo da pessoa. O segundo ponto, a pessoa busca o Espírito Santo porque eu quero ter poder. Quero ter poder para curar, poder para realizar isso, poder para realizar aquilo. Eu quero poder. Se a pessoa quer um poder para si própria, também no sentido de se exaltar, essa pessoa não está visando o bem comum, está visando o seu engrandecimento próprio. Lá no livro de Atos, capítulo 8, diz que um personagem chamado Simão, ele era um feiticeiro, diz que ele era um mago, e ele se converte ao cristianismo. Ouve a pregação do apóstolo Pedro e se converte. E aí ele vê o apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo, realizando milagres. E aí ele fala, olha, eu quero isso também, eu quero esse poder para mim. Porque ele é acostumado ali com a magia e tudo, né, uma pessoa conhecida, eu também quero esse poder. E ele vem com a quantidade de dinheiro para o apóstolo Pedro e fala, olha, eu quero comprar esse dom do Espírito Santo que você tem. Aí Pedro diz, olha, pereça com esse dinheiro. Você acha que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Aí o apóstolo Pedro diz, você não faz parte desse ministério. Você não vai ser cheio do Espírito Santo, porque o seu coração não é reto. E ele diz, você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então, se essa pessoa quer poder pelo poder, para se engrandecer, já está fora. Se a pessoa quer se encher do Espírito Santo por curiosidade, ou para sentir uma sensação, não quero sentir uma coisa diferente, também não pode ser esse o objetivo. Ser cheio do Espírito Santo é visando o bem comum. Então, se a pessoa quer servir melhor a Deus, não a si mesma, engrandecer o nome de Deus, não o seu próprio, se essa pessoa visa servir na igreja, pregar o Evangelho, levar o nome de Jesus a outras pessoas, a essa pessoa está no caminho certo para receber mais de Deus, mais do Espírito Santo. Um outro princípio é, você precisa evitar o mal para que se possa encher do bem. Por isso que nós lemos, olha, não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então você tem que abandonar coisas que fazem mal ao seu caráter, à sua vida com Deus, para poder se encher das coisas boas. Né? Existe um princípio da física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Daqui da mesma forma, como é que a gente quer servir a dois senhores? Ou como que a gente vai querer que haja trevas e luz ao mesmo tempo no coração, ou ódio e amor no coração? Não tem como. Então a gente tem que se esvaziar de tudo aquilo que a gente sabe que Deus não quer, não aprova, para que possamos receber o enchimento da parte de Deus. A gente precisa deixar o mal e se encher de Deus. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, se você o entristece, acontece exatamente como um amigo nosso. Se você entristece um amigo, o que acontece? Ele se afasta, ele fica um pouco mais retraído, não conversa tanto com você, não passa tanto tempo quanto poderia com você. Então, não entristeça o Espírito Santo. Esse é um objetivo. E a Bíblia chega ao ponto de dizer, não apagueis o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja uma energia, isso tem que ficar bem claro. Ele usa aqui entre aspas para você não apagar, no sentido de, você entristece o Espírito Santo a tal ponto que tem uma hora que ele diz, não, chega. Ele não me quer, ele não está fazendo por onde, é uma pessoa que está insistindo num caminho errado, você acaba, entre aspas, apagando o Espírito Santo, não tendo mais, andando muito com Deus. Você não anda com Deus, é óbvio que Deus não vai estar com você.
Não que com isso, queridos, nós tenhamos que ser pessoas perfeitas, não. Mas você tem que medir, crescer, andar na medida da fé que você já tem. Se você já tem um determinado conhecimento, ande de acordo com esse conhecimento, ande de acordo com essa fé. Está lá em Romanos 12 isso. Ande de acordo com a fé que você já tem. Agora, se você sabe, se você entende, se Deus já te ensinou tal coisa, e você vai retrocedendo, vai andando para trás, aí você vai se afastando do Espírito Santo. E sempre, meus irmãos, sempre que houver qualquer mal no seu coração, se arrependa. Basta você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pisei na bola, mas eu me arrependo. Eu te peço, Senhor, me perdoe, porque eu quero andar contigo. O pastor Wagner pregou no domingo à noite passado sobre isso, sobre Deus, nós andarmos com Deus. Se Deus não for, aí é uma situação desesperadora. Então você se arrependa, se coloca diante de Deus e fala, Senhor, caminha comigo. Um outro princípio, nós falamos sobre não entristecer o Espírito Santo, sobre você tirar o mal do seu coração para que entre o bem e, claro, sempre visando o bem comum. O terceiro ponto é você abrir o seu coração, queridos. Por isso que aqui no verso que nós lemos é deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aqui na igreja a gente adota a tradução, que é a Nova Versão Internacional, porque é ela que tem um entendimento mais avançado do grego. Em outras versões, você vai ver escrito enchei-vos do Espírito Santo. Como se nós tivéssemos esse poder. Agora eu vou me encher do Espírito Santo. Vou me encher. Não, meu amado. Você não tem poder nenhum sobre ele. Por isso que no grego, se você for analisar o grego, realmente a voz ali é passiva. Então é deixem-se encher pelo Espírito Santo. Nós precisamos deixar ele fazer isso. É claro que ele vai fazer, mas você tem uma parte de quê? De deixar isso acontecer. Você precisa abrir o seu coração a Deus, você precisa ser receptivo a ele, e aquilo que ele te ensinar, amados, de novo, receba, aprenda e aplique na sua vida. Porque se o Espírito Santo, se Deus, se aqui pela palavra, pelo ensino, você aprende determinada coisa e não coloca isso em prática, como é que ele vai te encher mais se você ainda não passou daquele estágio? Para você chegar no 10º degrau, você tem que passar pelo 1º degrau, pelo 2º degrau, pelo 3º degrau, até chegar no 10º. Agora, se você fica parado no 3º degrau e ele vai te falando, olha, vai para o 4º degrau, vai para o 4º degrau, aplique isso na sua vida. E você não aplica, você fica estagnado. Então você precisa pegar tudo que você vai aprendendo aqui na igreja, que você vai aprendendo com Deus, nas suas orações, no seu período de leitura bíblica, aplique na sua vida para que você vá adiante. Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Deus está sempre batendo na porta do nosso coração, queridos, e querendo entrar. E ele diz, quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então nós precisamos abrir a porta para tudo que Deus nos ensinar. Que a gente não seja cabeça dura, ou dura cerviz. Deus está te ensinando algo e você, não, eu não vou, não, eu não posso. O Espírito Santo diz, perdoe aquela pessoa. Não, não vou perdoar, não vou perdoar. O que acontece? Você estagna na vida cristã. Deixa de ser um processo de crescimento, você se estagna. Então você precisa deixar, você se encher do Espírito Santo, deixar o Espírito te encher. Para isso você precisa receber cada coisa que ele te ensinar. Agora, nós lemos aqui que ele fala, deixem-se encher pelo Espírito Santo, e ele fala algumas coisas que nos permitem que isso aconteça. E vou pegar aqui o que está ensinado em Efésios 5 e também em outros trechos. Abram comigo em Efésios capítulo 1, queridos, por favor. Como você vai se encher do Espírito Santo? De novo, visando o bem comum, se esvaziando do mal e abrindo o seu coração. O que mais que a gente pode fazer para se encher do Espírito Santo? Efésios capítulo 1, verso de número 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça, designou Jesus Cristo, cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche, olha a palavra encher aí, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então veja, queridos, a plenitude de Deus, a plenitude de Jesus, ela se manifesta, está sempre trabalhando na igreja. Porque a igreja, o apóstolo Paulo diz aqui, é o corpo de Cristo, é a manifestação de Cristo hoje na terra. Cristo não está mais fisicamente no mundo, Jesus. Mas agora ele se manifesta através do seu corpo, que é o que? A igreja. A igreja procura manifestar Jesus Cristo aqui na terra. E por isso você precisa fazer parte desse corpo, para que essa plenitude que se manifesta na igreja possa se manifestar em você. Por exemplo, nesse exato momento eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Porque eu estou na igreja, estou falando a palavra, a gente está louvando, a gente está glorificando a Deus.
E nesse ambiente propício para o derramar dele, é que você tem que abrir o coração, tem que estar aqui para receber, que Deus possa ir falando no seu coração, transformando o seu coração e te mudando para que seja possível que você se encha do Espírito Santo de Deus. É no meio da igreja que a gente se desenvolve. Lá no Novo Testamento tem essa palavra de um carinho muito grande, dizendo é a comunhão dos santos, é a comunhão do povo de Deus. E sempre quando você está aqui, queridos, você está passando pelo risco de ser tocado por Deus, de ser enchido por Deus, de ser agraciado por Deus com bênçãos, etc. Então, venha passar por essa... Você só tem essa possibilidade vindo. Você tem a oportunidade de crescer em casa, de se desenvolver em casa, lendo as Escrituras. Mas aqui é o corpo de Cristo e Deus se manifesta. Vamos ler agora, queridos, algo muito importante, Efésios capítulo 3, verso 16. Isso aqui é essencial, queridos, para nos enchermos de Deus. Efésios capítulo 3, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, primeiro olha o que ele está falando, gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Por meio de quem? Por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. De novo a palavra cheios. Então, querido, nesses versos que nós lemos, falam de algumas coisas espetaculares, grandiosas mesmo. Ele fala de gloriosas riquezas, fala de colocar poder, fortalecer-nos no íntimo do nosso ser com poder, fala que é por meio do Espírito Santo, fala de Cristo habitando no nosso coração pela fé e fala de cheios de toda a plenitude de Deus. Então é muita coisa aqui isso. É gloriosa riqueza, é poder, é Espírito Santo, é Cristo habitando, é toda a plenitude de Deus, cheios, cheios, cheios. Olha quanta riqueza espiritual está falando aqui, tem praticamente tudo. E é interessante que a Trindade aparece aqui, porque ele fala de Cristo habitando no nosso coração, fala da plenitude de Deus, que aí a gente pode falar que seria o Deus Pai, e fala da presença do Espírito, que é por meio do Espírito. Então aparece Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo. Toda a Trindade aparece aqui. E ele fala, como é que você vai ter tudo isso? As riquezas de Deus, o poder de Deus, Cristo morando no seu coração, o Espírito Santo, você ser cheio da plenitude de Deus. Tem um monte de promessas aí. Só tem uma coisa ali que não é promessa, que é o que você precisa fazer para ter todas essas riquezas, Cristo, o Espírito Santo, a plenitude de Deus. Olha aí comigo no verso, Efésios 3, verso 17, que ele vai falar, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. É isso aqui, queridos, que você precisa fazer e ter para ser cheio de Deus. Acima de qualquer coisa que eu vier falar aqui, queridos, é o amor. É o amor. E você tem que estar arraigado, tem que estar alicerçado, tem que estar no profundo do seu ser, amor. Essa tem que ser a motivação da sua vida, tem que ser aquilo que você aspira para a essência do seu ser. Cada prática, cada pensamento, cada palavra que você fizer, tem que ser motivado por amor. Tem que ser movido por amor, porque Deus é amor, queridos. E a gente só permanece em Deus se a gente permanece no amor. Está lá em 1 João, se nós permanecemos no amor, Deus permanece em nós. Se não, queridos, Deus não tem como encher essa pessoa. Se houver ódio, se houver amargura, se houver intriga, se houver contenda, se houver todo tipo de coisa ruim, queridos, isso tudo afugenta o amor, tudo isso não é produzido pelo amor. Nós precisamos estar arraigados e alicerçados para o amor. Ele parte aqui do efeito para a causa, né? Ele vai falando das promessas, o que ele está dizendo é, se você estiver alicerçado e arraigado no amor, a sua vida estiver cheia de amor, aí Cristo vai habitar no seu coração, o Espírito Santo vai estar em você, você vai ser cheio da presença de Deus, se você, de novo, estiver arraigado e alicerçado em amor. Isso é inseparável, queridos, é inegociável. Deus só permanece naquele que quer o amor, que vive no amor. Senão, não tem jeito. Então, se a sua vida não tiver cada vez mais amor, você não vai crescer espiritualmente. Não vai. Porque para crescer espiritualmente, você cresce em amor, porque Deus é amor, queridos. Você vê que uma pessoa está crescendo espiritualmente se ela está crescendo em amor. Senão, não está. É simples assim.
Espiritual não é uma coisa assim, abstrata, né? Lá nas nuvens, não, que o espiritual na Bíblia é amor, porque Deus é amor. Se você cresce em Deus, você cresce em amor. Então, acima de tudo, está lá em Colossenses 3,14, revistam-se do amor. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, queridos, a pessoa pode orar, pode ler a Bíblia, pode vir a todos os cultos. Se essa pessoa não tiver com o coração crescente em amor, cada vez mais se importando com os outros, cada vez mais olhando para os outros com compaixão, cada vez mais tendo o olhar de Cristo, que olha para o fraco com amor, aí você não cresce espiritualmente. Agora vamos lá para Efésios capítulo 5, queridos, que é o nosso texto base. Efésios 5, vamos para o verso, vamos ler do 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E ele fala como? Como? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Até aqui por enquanto. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então como é que uma pessoa que quer ser cheia de Deus, quer ser parecida com Deus, como ela conversa? Ela fala palavras boas. Fala palavras que edificam as outras pessoas, que alegam as outras pessoas. Lá em Efésios 4 diz, olha, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que machuca, nenhuma palavra que fere, nenhuma palavra ofensiva, nenhuma palavra de xingamento saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então a nossa fala, querido, reflete o nosso interior. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto mais palavras boas você fala, mais o seu coração fica cheio daquilo, mais o Espírito Santo vai poder te encher. Uma pessoa que tem um linguajar cheio de amargura, cheio de ódio, queridos, essa pessoa você já sabe que ela está longe de Deus. E quanto mais a pessoa tem uma forma de falar doce, gentil, uma pessoa que quando ela abre a boca, as pessoas já sabem que vai vir algo bom, então essa pessoa já está mais próxima de Deus. Tem até uma frase, né, que a gente vê aí fora, que você conhece o cavalo pelos dentes. Da mesma forma, a gente conhece o nível espiritual de uma pessoa se a pessoa está sempre falando coisas boas. E não apenas na igreja, tá, queridos? Porque na igreja todo mundo fala maravilhosamente bem. É em casa, é no trabalho, é onde você estiver. Você está falando como se da sua boca estivessem saindo salmos, da sua boca estivessem saindo louvores a Deus, estivessem saindo cânticos a Deus. E aí sim, você está cheio de Deus, porque a sua boca está falando conforme a palavra, está falando conforme Deus. Até o próprio Deus vai ouvir você, porque você está falando coisas boas. Aquilo que você fala na sua casa, Deus gostaria de estar ouvindo. Aquilo que você fala nos momentos da sua vida, do cotidiano, Deus gostaria de estar ouvindo? Se não, você precisa mudar a sua forma de falar. E como é que você fala cada vez mais salmos, hinos e cânticos espirituais? Conhecendo os salmos, conhecendo os hinos, conhecendo a palavra de Deus. Para que você fale palavras cheias de Deus, você precisa conhecer as Escrituras, queridos. Lá em Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais essa palavra entrando no seu coração, mais da sua boca vai saindo essa palavra. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, queridos, para que você possa falar palavras boas. Porque a gente encontra aqui palavras boas. Você vai enchendo-se dessa palavra boa, o que acontece? Naturalmente, vai saindo da sua boca, da sua vida, palavras boas. Continuando, vamos para o verso, ainda no verso 19. Como que a gente se deixa encher pela presença de Deus? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, e continua, cantando e louvando de coração ao Senhor. É muito importante, queridos, e é bem notório isso, o momento do louvor na igreja, o momento do louvor na sua vida. Você louvar a Deus é uma oportunidade imensa de você se deixar encher-se pelo Espírito Santo. Porque é um momento, querido, do louvor é um momento que você abre o seu coração. O louvor é um momento que você, de sentimento, né, de expressão, que você está cantando, e a música, né, desperta as nossas sensações, desperta os nossos sentimentos. Então é um momento muito bom para você abrir o coração e para que Deus vá se derramando em você. Quantas e quantas pessoas sentem a presença de Deus, sentem que Deus está perto no momento que está cantando a Ele. Então isso é uma das grandes defesas que nós temos contra a nossa mente, ficar pensando nos problemas, ficar pensando no que aconteceu ontem, do que tem que fazer amanhã. É hora de você louvar, porque você esquece tudo aquilo e começa a cantar, e você abre o coração, você se deixa alegrar
e aí pode se encher mais de Deus. É uma forma de você se concentrar nas coisas do alto. Lá em Atos, capítulo 16, por exemplo, diz que Paulo e Silas, eles estavam presos. Eles foram açoitados, e aí jogados numa prisão e trancados, amarrados no tronco. Veja só, eles estavam com as costas ensanguentadas, haviam sido açoitados, eles estavam presos no tronco, trancados numa prisão. O que é que você faria numa situação dessa, queridos? Você estava preso por quê? Paulo e Silas estavam presos ali por quê? Haviam cometido algum crime? Não, eles estavam pregando a palavra de Deus. E por causa disso foram presos, açoitados e amarrados no tronco. O que é que você faria numa hora dessa, amados? Você fala, mas Deus, eu estava pregando a sua palavra, mas Deus, por que você permitiu isso? Deus, isso é injusto. Deus, você não existe. Deus, você não me ama. Tanto de tipo de reações comuns a nós, né, queridos? Mas como você faz para trazer Deus para perto de você nessa hora? Você louva. E diz que Paulo e Silas, ensanguentados e presos e morrendo de dor, eles começam a louvar ao Senhor. E diz que um terremoto abalou aquela prisão e todas as cadeias ficaram abertas. E eles foram cheios do Espírito Santo. Então louve, querido. Diante dos problemas que você passar, louve. Não importa o que estiver acontecendo, louve a Deus, para que você se fortaleça, para que venha a presença de Deus, Ele te dê sabedoria, Ele te dê força. Louve sempre, sempre. E é interessante que o verso diz, olha, cantando louvores a Deus, e cantando como? Ele diz, cantando de coração. De coração. Queridos, Jesus diz que Deus está buscando. Deus, o Deus criador de todo o universo, Ele está andando pela terra e buscando. Buscando o quê? O que Deus está procurando? Amém. O que Deus está procurando, queridos? Está buscando adoradores que adoram em espírito e em verdade. É isso que Deus está buscando. A gente busca 1001 coisas, Deus busca uma só. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. E por que essa ênfase de coração? Por que essa ênfase em espírito e em verdade? Porque não adianta você vir aqui no momento do louvor, ou na sua casa, onde você estiver, e ficar abrindo a boca e saindo o barulho, queridos. Não é meramente cantar. Tem que ser de coração, tem que ser de verdade mesmo o que você está dizendo, tem que ser em espírito. É você adorar a Deus com o seu coração, você querer dizer aquilo. Porque tem gente que canta como se estivesse, eu não sei para quem que está cantando, porque para Deus não é. Você está diante do Criador de todo o universo, de um ser todo-poderoso que morreu na cruz por você, e a pessoa cantando, vem Espírito Santo. Meu irmão, é para Deus que você está fazendo isso. É para Deus que você está fazendo isso. Eu acho que Deus merece um pouco mais do que você está fazendo. Não que você precisa fazer uma coreografia, né? Mexer, pular. Não. O que está dizendo é de coração, é em espírito e em verdade. Porque o ser humano vê a aparência. Deus vê o coração. Como é que está o seu coração na hora da adoração? Está ali só passando o tempo? Deixa eu cantar essa musiquinha aqui. Não, meu irmão, é adorar a Deus. É glorificar a Deus com a sua vida. Porque eu até listei aqui pessoas que vêm à igreja e não adoram, até cantam as músicas, mas não adoram. Tem pessoas que não adoram a Deus porque você vê a pessoa está com sono, está quieta, ou está reclamando, essa música aí, que música chata, ou acha que a música é para você. Tem gente que vem para a igreja e acha que o louvor é para você. Eu não gostei daquela música, não é a minha preferida. Cantou a minha música preferida. Meu irmão, nenhuma, fique bem claro, nenhuma dessas músicas é para você. É para Deus. Até a música que tem um ensino, né, que tem algumas músicas que tem um ensino, mas é para que Deus cresça na sua vida. Os louvores são para engrandecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus é entronizado no meio dos louvores. Mas se Ele é entronizado no meio dos louvores, Ele também pode ser envergonhado no meio dos louvores. Porque se a pessoa não está cantando, não está adorando a Deus. Então, queridos, quando você vier louvar, entronize a Deus no seu louvor. Adore a Deus, você está diante do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Quem merece, a Bíblia sempre quando fala sobre Deus diz, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder. Então que a gente possa adorar de verdade. E pior que tem gente que nem aparece no louvor, né? À noite, principalmente no culto da noite, tem gente que aparece depois do louvor. Não, porque hoje eu não estou afim muito de cantar, ou não sei se a pessoa se atrasa, o que importa é a palavra. E a palavra realmente talvez seja o principal, mas você precisa vir para adorar a Deus, queridos. É a Deus, é como se você estivesse falando para Deus, olha Deus, eu não vou cantar para você não, tá? Eu vou ali só para receber minha bênção, para receber a oração. Meu amado, isso aqui, essa reunião é chamada de culto.
Por que é chamado de culto? Porque a gente vem aqui para cultuar a Deus. Então, que você venha para cultuar. Então, venha para o louvor. Chegue cedo, porque Deus merece. Você não chegaria atrasado para uma entrevista de emprego que vai te dar um emprego de 30 mil reais. Você não chegaria. Você está vindo para alguém maior do que isso. Então, venha adorar. E é importante dizer que eles não é... e tem alguns também que louvam só porque os outros estão louvando, né? Vão no embalo. Vai só no embalo, todo mundo está cantando, deixa eu cantar também. Não, meu irmão, se a igreja inteira estivesse em silêncio, que você louve, que você exalte. Às vezes eu fico triste, por exemplo, entre uma música, entre uma canção e outra, fica um silêncio. Por quê? Por que vocês pararam de adorar? Eu não paro. Talvez eu não esteja falando em voz alta, mas eu fico ali. Senhor, seja louvado, Senhor, que bom estar aqui na tua casa, que bom que o Senhor seja exaltado no meu coração e cada um. Continue o louvor, porque a música pode parar, o louvor não, queridos. A adoração não. Jamais, nunca. E com isso a gente vê também que o louvor não seja apenas do momento da igreja. A adoração é uma atitude da vida. Na sua casa, você está no carro, o lugar que você esteja, você lembra e fala, Senhor, eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso na minha vida. Louve a Deus o tempo todo. Quanto mais você louva a Deus, mais você se enche dele, queridos. Mais você se faz um coração propício para se deixar encher pelo Espírito. Então, procure também os hinos, os louvores, não cantar apenas aqui. Cante no seu carro, cante na sua casa, onde você estiver, também tenha louvores a Deus. Agora vamos para o verso 20, queridos, aí de Efésios 5. O que mais que nós podemos fazer para se deixar encher pelo Espírito? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Dar graças. Agradecer a Deus. E pelo quê? Ele fala, por todas as coisas. Agradeça, queridos. Tenha um coração grato. Deus não tem como encher uma pessoa que seja ingrata, queridos. Não tem como. Uma pessoa que está reclamando, que está murmurando diante da vida, não tem como. Você precisa ter um coração grato, reagir com gratidão diante da vida. A tudo que você tem, seja grato. Em Colossenses 2,7, o apóstolo Paulo diz, olha, transbordem de gratidão. Você precisa ser grato. Porque se você não for grato, o que sobra, queridos? Você vai ser uma pessoa amarga, vai ser uma pessoa sempre irritada. Uma pessoa que não está grata, ela fica irritada. E a tendência, e isso é uma coisa que a psicologia analisa, uma pessoa cheia de ingratidão, ela tende a cair na depressão. Por quê? Uma pessoa ingrata. Essa vida é ruim, essa vida é chata, né, eu não tenho muita alegria. E isso vai virando um ciclo vicioso, e aquilo vai comendo a pessoa por dentro e ela acaba caindo em depressão. Porque está achando tudo ruim, tudo chato, tudo... E isso vai mergulhando a pessoa em depressão. Então, uma das formas que se analisa para a pessoa sair da depressão, por exemplo, é a pessoa começar a ser grata. A olhar para as coisas que tem, né, pelo ar que respira, pelo calor do dia, por uma chuva abençoada, pelo carro que tem, e falar, eu sou grato, obrigado, obrigado. E começar a ver as coisas boas que ela tem. Porque a tendência do ser humano, queridos, é, se ela tem 1000 coisas boas na vida, e tem uma coisa ruim, adivinha para qual das coisas ela vai olhar? Não, para as 1000 boas, não, irmãos? Não, para uma única ruim que ela tiver, ela vai olhar para lá. Né? Se tem uma coisa machucando o seu pé, você vai sentir, vai olhar para aquilo, não vai olhar para a sua mão que está boa, para a sua face, para nada daquilo. Então a gente precisa tirar a nossa visão da coisa ruim e olhar para as coisas boas. As coisas ruins nós temos que tratar. Mas enquanto isso, a gente louva a Deus pelo que tem, queridos. As que a gente não tem, qual que é a reação que nós temos como cristão? Nós oramos. Nós colocamos diante de Deus. Não murmura, você coloca diante de Deus. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá a graça de receber isso. O que você não tem. Agora, o que você tem, meu amado, agradeça. Agradeça porque é muita coisa boa que nós temos. Muita mesmo. Só de você estar vivo, você já tem o dom de viver. Você já tem tudo o que a Bíblia promete, de Jesus ter morrido na cruz por você. Mesmo se a sua vida estiver num momento terrível, a pior da hipótese, meu irmão, você vai para a glória desfrutar a presença de Deus. E vai ser uma eternidade de alegria sem fim. Só por isso já tem motivo de toda alegria. Mas aqui nesta vida ainda você tem 1001 motivos para agradecer a Deus. Aliás, lá em Romanos 1 diz que uma das marcas da pessoa que está distante de Deus é a ingratidão. Ele diz, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Agora, uma pessoa grata, o que acontece, queridos? A gratidão põe fim
põe um ponto final em muita coisa ruim na nossa vida. A gratidão, por exemplo, põe um fim na inveja. Uma pessoa que é invejosa, ela é ingrata, porque não, eu quero o que aquela pessoa tem. Agora, se ela fosse grata pelo que ela tem, se algum dia eu chegar, ou se eu for em outra direção, amém. Mas eu sou grato pelo que eu tenho, já morre a inveja. A gratidão acaba com a murmuração. Não fica aquela pessoa, ai, como eu gostaria, ai, essa vida. A pessoa que está sempre reclamando. A gratidão acaba com isso. A gratidão acaba com o mau humor. Aquela pessoa pesada, né, que é ruim de ficar perto. Agora, quando a pessoa está grata, meu irmão, o humor da pessoa melhora, porque ela vê o quanta coisa boa ela tem. A gratidão acaba com a insatisfação. Não, eu sou grato, tem algumas coisas que eu poderia, que eu precisaria ter, mas eu sou grato pelas que eu tenho. Então a pessoa fica satisfeita, fica em paz consigo e vai correr atrás dessas coisas que não tem, mas enquanto isso, está em paz. Enquanto isso, está com o eixo da vida numa posição positiva, numa posição boa, posição satisfeita. E a gratidão também acaba com a cobiça. Não, eu quero aquela coisa. Não, a gratidão, eu sou grato. Se eu vou lutar por uma determinada coisa, mas não vai ser com cobiça. Vai ser com a gratidão e com o desejo de melhorar, mas não com desejo de forte demais, de possuir, de ter, de roubar. Não, eu sou grato. Queridos, é muito difícil uma pessoa ser má sendo grata. Muito difícil. Uma pessoa grata, uma pessoa que está com o coração assim, satisfeito diante de Deus e está, Senhor, eu te agradeço. É muito difícil a pessoa ser má. É muito difícil a pessoa cometer muitos delitos, porque ela está grata. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então você pergunta, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Meu irmão, eu te respondo na hora, dê graças. Pois essa é a vontade de Deus para a sua vida. E aí ele continua no verso seguinte, não apaguem o Espírito. Lembra que eu comentei? Não apagar o Espírito? Como é que você apaga o Espírito? Sendo uma pessoa ingrata. Uma pessoa ingrata. Então, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Mas você me pergunta, mas peraí. Como é que eu vou agradecer se eu estou numa circunstância X de dificuldade, numa circunstância Y de doença, numa situação muito problemática que está me causando dor, está me causando medo? Como é que eu vou ser grato? Meu irmão, peraí, faça uma diferença na sua mente. Você não vai ser grato por isso. Seja grato por Deus, por quem Deus é. Porque Ele tem o controle da sua vida, porque Ele está contigo, porque Ele vai te guiar no teu futuro, porque Ele vai te dar força. Seja grato, porque Deus é. As circunstâncias, elas vêm e não são culpas de Deus. Nós estamos no mundo mal. Nós sabemos disso. Estamos no mundo mal, cercado por muitas pessoas más. E as coisas que vêm sobre nós, não necessariamente a gente precisa, não, eu louvo a Deus por esse câncer. Não, meu irmão, não. Fala, Senhor, me cura desse câncer, mas eu te louvo porque eu tenho você a clamar, porque você é um Deus bom. Esses males pelos quais passamos, nós estamos no mundo mal, queridos. Que a gente não se iluda, todos nós vamos morrer um dia, mas nós vamos ser recebidos na glória. Então que nós louvemos a Deus por quem Ele é, porque Ele se faz presente na nossa vida, porque nada disso é culpa dEle, Ele queria nos poupar de tudo isso. Mas, infelizmente, o pecado, a nossa desobediência, todos os males que vieram dali. Então, que a gente dê graças por quem Deus é. Então, por exemplo, a gente vê Jesus, a questão de agradecer. Jesus, na hora de multiplicar os pães, o que Ele faz? Vai lá repartir os pães para 4.000 pessoas. A Bíblia diz que Jesus, dando graças, reparte os pães. Cada comida, queridos, que você tem, agradeça a Deus. Lá em Atos 27, diz que Paulo ia sofrer um naufrágio, ia afundar um navio no meio do mar. Imagina a situação. E diz que Paulo repartiu uma comida com os marinheiros e agradeceu a Deus. Na Santa Ceia, Jesus, quando ele parte o pão, ele dá graças. Quando ele pega o cálice, ele dá graças. Está sempre agradecendo a Deus. Sempre agradecendo. Essa é uma marca, queridos, que também nós precisamos ter. Vocês já tinham feito essa associação? Eu nunca tinha pensado nisso. Que para você se encher do Espírito Santo, você precisa ser cada vez mais grato, cada vez mais agradecido a Deus. Em Filipenses 4 diz que, nas nossas dificuldades, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentei os seus pedidos em oração e súplicas, e dando graças, você apresenta o seu pedido a Deus. Então, mesmo naquele problemão, o que você faz? Você ora, suplica a Deus, pede a misericórdia dele, já agradecendo. Já com ações de graça, já louvando a Deus. Sempre com gratidão, queridos. E por que a gente agradece a Deus? Porque Ele é bom e a sua misericórdia, o seu amor, dura
para sempre. Louve a Deus, queridos. Louve a Deus sempre. E no verso 21, um ponto que também a gente se esquece. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse é um princípio também de uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela procura servir, ela se importa com os outros, ela quer fazer o bem aos outros. E depois o apóstolo Paulo aqui continua e fala sobre o relacionamento marido e mulher, fala do relacionamento patrão e empregado, fala do relacionamento pais e filhos. Por quê? Para uma pessoa viver na presença de Deus, ser cheia de Deus, a pessoa tem que tratar bem umas às outras. Tem que amar o próximo como a ti mesmo. Veja, Deus poderia simplesmente dizer, olha, amem a mim e está fechado, está tudo bem. Mas ele fez questão de dizer, amem o próximo como a você mesmo. Por que ele fala como a você mesmo? É porque você tem que se colocar no lado do outro, no lugar do outro, na situação do outro. Como se você estivesse no lado dele. Se você trata uma pessoa de forma X e você estivesse no lugar dela, você ficaria feliz ou ficaria triste? Então sirva a outra pessoa com amor, se preocupe com ela, se importe com ela, meus amados. Porque senão não tem como o Espírito Santo estar te enchendo. Vendo você tratando alguém mal, como é que Deus vai ser conivente com isso? Como que ele vai ser cúmplice disso? Não pode. Então, o seu viver diário, o seu relacionamento importa para Deus. Ele quer que você seja uma pessoa boa. E a bondade não é algo abstrato, é um relacionar com o outro. A bondade se manifesta nas suas ações com o outro. Então, seja uma pessoa boa, sirva uns aos outros, considere a outra pessoa, cuide dela, cuide da outra pessoa, mesmo que você receba pouco ou nada em troca, queridos, porque Deus está vendo, Deus vai te encher para te dar forças para isso. Deus vai te encher para capacitar você a continuar sendo uma pessoa boa. Então, sirva uns aos outros. Jesus diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, que a gente aprenda a dar, queridos. Porque quando você faz isso, aí o Espírito Santo vai te encher mais e mais. É o no se relacionar. Você quer ser mais espiritual? Sirva. Você quer se encher mais de Deus? Sirva. Faça algo pelo outro. Por exemplo, tem pessoas aqui que trabalham como obreiros, como professores ali na escola das crianças, no louvor. Elas estão recebendo algo? Não, elas estão fazendo isso por amor, por servir a você. E com isso, Deus vai enchendo mais essa pessoa, vai ficando mais próximo dessa pessoa, para capacitá-la a continuar servindo bem. Então é sempre, de novo, é visando o bem comum, visando o bem do outro. E aí Deus vai te enchendo. Em Lucas 11, por exemplo, Jesus diz, olha, vocês que são maus, sabem dar bons presentes, boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Então ele dá, Deus ele dá. E como é que a gente faz isso, queridos? É o último ponto que eu quero colocar, a oração. A oração é o grande momento de você com Deus, né? É o momento que, como Jesus diz, você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Então tenha esse momento, queridos. É o momento de você com Deus. Não tem eu, pastor Rom, pastor Wagner, não, é você e Deus. E você tenha esse acesso. Fale com Deus, meu amado. Coloque isso como prática na sua vida. Deus vai estar te ouvindo. Imagina o Deus, de novo, criador de todas as coisas, ele vai parar ali para ouvir você. Então tenha esse momento com Ele, fale com Ele para que Ele te fortaleça, para que Ele te dê sabedoria. Tenha esse momento de oração. Se você quer ficar cheio do Espírito Santo, quer estar perto de Deus, você tem que ter um momento com Deus. Abra comigo em Romanos 8, queridos, por favor. Verso 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que incrível, queridos. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar. E por mais que você tenha caminhado aqui com Deus, a gente não sabe muito bem como orar, a gente não sabe o que falar. O que eu falo? Será que isso é da vontade de Deus? Será que não é? Mas nesse momento que você se coloca para orar diante de Deus, a Bíblia diz que o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza. Ele não vai nos ajudar a orar. Ele vai se fazer presente ali para que a sua oração suba até Deus, para que o seu coração vá se alinhando à vontade de Deus. Então, nesse momento, o Espírito Santo vem para te ajudar a orar. E diz que o próprio Espírito intercede por nós. Então, quando você ora, não é só você orando, porque o próprio Espírito vai interceder por você ali na oração. Seja por meio do que você fala, ou seja pela própria presença dele ali.
Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, olha o privilégio. Se você se coloca em oração, o Espírito Santo vem e te auxilia, e te fortalece, e começa a interceder Ele por você diante de Deus. Então, oração, queridos, também é uma forma de você se encher de Deus. Então, como é que você se deixa encher pelo Espírito Santo, queridos? Primeiro, tem que visar o bem comum. Tem que ser para beneficiar outras pessoas. Você tem que ir deixando as coisas que Deus já te ensinou que não são boas, e para se encher do que é bom. Você tem que abrir o seu coração, estar receptivo ao que Ele vier te ensinar, sem fechar a mente, sem fechar o seu coração que Ele vem te ensinando. E ir praticando tudo isso que a palavra nos ensina. Venha à igreja, aprenda, venha crescer com os irmãos. Aqui na igreja o Espírito Santo está falando em cada coração, Ele está te ensinando, Ele está te abençoando. O amor, que é absolutamente indispensável. Quanto mais você se amar, quanto mais você se compadecer das pessoas, quanto mais você se importar com o outro, mais vem toda aquela trindade que nós lemos. Jesus habitando no nosso coração, o Espírito Santo conosco, as gloriosas riquezas de Deus. Você falando o que edifica, a sua boca falando coisas boas, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais. Você adorar a Deus de coração. Ô, meu irmão, sempre quando você vier aqui, adore a Deus de coração. Adore a Deus na sua vida. Adore a Deus o tempo todo, de coração. Seja grato, queridos. Seja grato. Se as coisas, tem muitas coisas ruins, olhe para as coisas boas. Agradeça a Deus, porque Ele nos chama de filhos. Você sabia disso, que Deus te chama de filho dele? Você é um filho de Deus. Você é um ser eterno. Deus, Ele te ama. Ele se importa contigo. Ele se manifesta na sua vida. Ele vai te levar para a glória eterna. Ele vai cuidar de você. Então agradeça pelo que Ele faz na sua vida, pelo que Ele é, pela bondade dEle, pela glória dEle, pela cruz. Agradeça. Você se enche do Espírito também se relacionando bem, cuidando das pessoas, sendo uma pessoa boa para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. E você se enche do Espírito Santo orando, queridos. Colocando-se na presença de Deus. Oração. Ore. Aí você pensa, não, mas se eu me encher do Espírito Santo eu vou sentir um arrepio, vou sentir uma sensação, vou sentir um poder. Muitas vezes sim, queridos, como nós falamos, né? Existe a manifestação poderosa, você vai sentir algo. Mas outras coisas não. A maioria talvez não. O importante, queridos, não é a sensação. O importante é você se encher de Deus, é Deus estar com você, é Deus ir mudando o seu coração, mudando a sua mente, mudando a sua forma de caminhar na terra. Ser cheio de Deus, queridos, é ser cheio de Deus. Não necessariamente sensação, porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma força. Então ser cheio de Deus é se parecer com Ele, é andar como Ele andou, amar como Ele amou. Então que a gente possa buscar isso, porque é um ensino, queridos. Deixem-se encher do Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Amando, orando, buscando mais, estando mais na igreja, cantando louvores ao Senhor, falando palavras boas, se enchendo dEle. Lá em João capítulo 17, verso 26, Jesus diz: Eu os fiz conhecer o teu nome, Senhor, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Olha, Jesus falando que o amor que o Senhor, Pai, tem por mim, esteja neles. O mesmo amor que Deus tem por Jesus, por você. E aí Ele fala, e eu, Jesus, esteja neles, e eu neles esteja, pelo Espírito. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, se tem uma coisa que precisamos nessa vida, é caminhar com o Senhor, é a Tua presença conosco, é o Senhor nos livrando de tantos males no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Tantas coisas ruins que podem encher um ser humano, Senhor. E nós aqui queremos dizer diante de Ti que não queremos essas coisas ruins. Nós queremos ter uma vida cheia do Senhor, cheio da presença do Senhor na nossa vida, e que para isso o Senhor possa arrancar do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Arranca, Senhor, todos os males, toda inveja, toda amargura, todo ódio, toda falta de perdão, toda mentalidade carnal, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não Te apraz, Senhor. Faz-nos pessoas cada vez melhores, cada vez mais cheias de amor. Ajuda-nos, Pai, a tirar a nossa visão de apenas pensando em nós mesmos, que a gente pense no outro, que a gente ajude o outro, que a gente sirva o outro. Ajuda-nos a andar na terra como o Senhor andou, Senhor, olhando para os fracos, procurando ajudar, procurando amar, procurando cuidar.
Abençoa que a nossa vida, Senhor, seja cheia da presença do Teu Espírito. Abençoa nós orarmos como estamos fazendo agora, e nós não sabemos orar, Senhor. Não sabemos o que vamos falar agora, mas que o Teu Espírito interceda diante de Ti por nós. Intercede pela Tua igreja, intercede por cada vida aqui, Senhor, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor ora conosco, o Senhor está conosco. Então clamamos pelo derramar da Tua presença, clamamos por mais de Ti na nossa vida, para que os medos vão embora, para que as ansiedades vão embora, que a coragem do Senhor esteja sobre nós, a força do Senhor esteja sobre nós, que a gente caminhe nessa terra adorando, louvando a Ti, celebrando as vitórias do Senhor na nossa vida, olhando com gratidão por tudo que o Senhor já nos deu, e por quanto mais o Senhor vai nos dar, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a nossa vida, o Senhor nos tem dado os nossos filhos, o Senhor tem nos dado os nossos bens, o Senhor tem nos dado tantas coisas, Pai, e principalmente tem nos dado a Tua presença, tem nos dado o Teu conforto no momento da tribulação, o Teu consolo. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, todo momento da nossa vida, nos enchendo, Pai, nos enchendo, para que nessa terra a gente caminhe como imitadores de Cristo, como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo. Enche esse templo aqui, Senhor, enche cada um de nós, enche-nos com Teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, e que cada um de nós possa deixar isso acontecer, que nós venhamos a deixar. Nós pedimos, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, faz-te presente em nossa vida, Senhor, em nome de Ti, Jesus.